Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal e recebendo aqui no estúdio a Berenice Balsalobre, diretora e curadora do Museu Aberto de Geociências, Mineralogia e Astronomia, o MAGMA. Vamos mudar de casa, Berenice? Bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. É uma enorme satisfação estar de volta aqui, né? Eu estive aqui, acho que foi fevereiro. Fevereiro não, nós começamos em abril. Foi depois disso. Ah, sim, foi depois que a gente já tinha inaugurado a calçada. Uhum. Isso, então deve ter sido maio por aí. Mais ou menos maio. Foi no início do nosso trabalho aqui. Eu comentava que eu fiquei muito impressionada com essas instalações, muito legal essa Rádio Prever. E nós passamos esse período aí bastante intenso, organizando o espaço. Uhum. E agora, no sábado, dia 7, a gente inaugura a nossa casa. Olha que sede legal. Própria. Né? Sede própria. Quer dizer, é sede própria, mas na verdade é um comodato de 99 anos, né? A propriedade continua de quem nos cedeu, que é a Associação Cambará, mas nós temos bastante liberdade, uma parceria bastante amiga, né? Que bom. Então, e o que acontece nessa mudança de prédio? Quais são as perspectivas, né? Os sonhos que poderão ser realizados, a ampliação do acervo, tudo isso? Então, os sonhos são enormes, né? Porque dizem que não vale sonhar pouco, já que é sonho. Vamos sonhar. Sonhar muito. Sonhar direito, é isso aí. Vamos sonhar direito. E a gente sonha muito direito, entendeu? Porque nós estamos saindo de um espaço de 90 metros quadrados, uma sala da Escola Itiara, e estamos indo para esse espaço novo. Ele tem 750 de área construída, tem mais 200 metros para espaço de oficinas educativas, num terreno de 5.000 metros, né? Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com o que sonha, porque dá trabalho. Tá aí o terreno agora. Como é que vai preencher tudo isso agora, Berenice? Essa é a parte fácil, né? Porque a gente tem a natureza. A gente quer, um dos nossos sonhos é contar a história biológica da vida. Então, começar com as árvores, as primeiras, né? E ir fazendo um grande jardim, assim. Tudo que a gente está colocando lá e pensando e projetando, nós queremos que tenha sentido do ponto de vista da cultura científica, né? O museu é um museu de geociências que trabalha com a cultura científica. Ele não é um museu de ciências propriamente dito, mas a gente quer falar um pouco do nosso planeta, quer falar dessa estrutura física do planeta. A gente fala das pessoas que vivem em cima do nosso planeta, né? Da nossa ancestralidade, né? Então, assim, contando um pouquinho do que foi esse passo, esse novo museu, ele faz uma homenagem ao professor Eric Bleich, que foi quem começou a coleção. Ele tinha uma coleção que originou o museu, né? Então, a gente é muito grato ao professor Bleich, porque doar coleção não é para qualquer pessoa. As pessoas têm muito apego às suas coleções. É um ciúme danado, né? Qualquer coleção, por menor que seja, você vou doar. Será que eu vou doar? Vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho, né? É verdade. E era uma coleção de 40 anos, né? Ele andou muito pelo Brasil, ele era alemão. A nora dele era norueguês, um outro neto estava na Nova Zelândia, então ele também fazia alguns circuitos aí pelo mundo. Então, uma coleção muito especial, e ele doou. Esse gesto de gratidão, sabe que é um gesto que a gente quer permear sempre dentro do museu, né? E então a gente homenageia o Bleich, que de espírito ele era um artista plástico. Tem várias obras dele que nós vamos expor. A gente quer falar um pouquinho do nosso território Cuesta. Nós estamos falando do nosso território Cuesta. Quem eram as pessoas que viveram aqui antes de nós, né? Tinha muita gente morando aqui. A população da Cuesta era muito grande.
tinha os do sertão, né, os de cima, tinha a turma de baixo da serra. A gente fala também da arqueologia, né, quem são essas pessoas que moraram aqui. E a gente fala de um projeto que é muito caro para nós, que são as águas subterrâneas, né? Nós sempre falamos do aquífero Guarani, temos um projeto itinerante já há 12 anos, e agora nós expandimos para falar de todos os aquíferos do estado de São Paulo, né? Então, debaixo dos nossos pés tem uma enorme quantidade de água, né? Não só dos nossos, mas do mundo todo, né? E tem que ser respeitada, né? Essa água tem que ser preservada e respeitada. Exatamente, né? Porque despoluir um aquífero ainda ninguém descobriu como se faz, né? E água subterrânea, se não existisse água subterrânea, o mundo seria muito mais seco, muito mais árido. Ela alimenta todo um ciclo hidrológico, né? Então, a gente fala dos aquíferos, fala dos animais que viveram em cima desse... Aqui no nosso caso, né, Botucatu foi um grande deserto, né, há 130 milhões de anos. Então, e tinha vida nesse deserto, tinha plantas, tinha animais, não tinha ser humano, né? Nós somos mais recentes. A gente tem só 2 milhões de anos. Só 2 milhões. Nós somos bebês. Um pouquinho demais. Puxaria. Então, a gente vai fazendo um passeio pelo mundo e pelas pessoas que moram no mundo, né? E porque o museu é um lugar de educação, de transformação, é um lugar onde você pode desenvolver uma consciência crítica, né? A gente quer que as pessoas entrem lá, gostem, né? Seja um lugar de lazer também, porque tudo está sendo feito de forma assim, muito educativa, muito lúdica, né? Nós temos lá estamos acabando de montar uma exposição sobre a Serra Pelada, né? Que aquilo lá foi uma mistura de loucura e coragem, né? Um formigueiro humano. Formigueiro. Sabe que eu morei lá? Morei lá nos anos 80 a 83. Eu morava em Marabá, no sul do Pará. Foi em busca do ouro, não, né? Não. Eu tenho outras loucuras, não essa. Entendi. Eu sou advogada de formação e eu advoguei por 33 anos, né? Depois entrei na área de geociência, né? Fiz uma guinada aí. E nessa época eu fui para Marabá para trabalhar como advogada em conflito de terra. Entendi. Né? Defendendo os poceiros, né? Os mais... Eu sempre estou desse lado, entendeu? Das pessoas... mais fragilizadas dentro da sociedade, né? E essa exposição de Serra Pelada, então, você tem muita coisa para contar, né? Então, ela surgiu assim, porque a gente faz um projeto e no caminho você vai fazendo algumas mudanças. Coisas que você tinha certeza, ficam incertas, coisas... E nesse projeto, nesse caminho todo, um companheiro nosso lá do projeto, Jorge, filho do Érico Blas, ele estava no Piauí e ele viu um escultor, né? Eles chamam lá de santeiro, né? Que esculpe na madeira. Ele viu um escultor esculpindo um totem de 2,40 metros com imagens da Serra Pelada. Ele ficou super encantado. Aí ele falou, o que você acha da gente encomendar um, né? Eu falei, vamos embora, né? Aí esse totem foi feito no período da pandemia. Então, é um totem lindo, ele retratou, deve ter umas 30 figuras, são imagens da Serra Pelada. Lá tinha era uma serra e virou um enorme buraco, né? Então, eles iam cavando no buraco e colocavam uma escada muito comprida, os garimpeiros apelidavam de Adeus Mamãe, né? E lá tudo tinha apelido, morreu muita gente lá. Morreu muita gente. Uma grande tragédia. Então, nós temos, nesse nosso totem, a gente tem a escada, tem as pessoas carregando terra. Então, com esse totem, nós acabamos reunindo uma série de fotos de um amigo geólogo que estava lá nos anos 80 e pôde entrar na serra, porque a Serra Pelada ela era organizada por militares, né?
O Major Curió era a grande figura lá. Era o administrador. O administrador lá. E o Exército, né? Porque quando eu cheguei lá, tinha 80 mil homens na Serra Pelada. Era loucura total. E muita tragédia, muita pobreza, muita doença, né? Muita ilusão. Muita ilusão, a principal, né? Porque acho que meia dúzia ficou rico, a maioria ficou muito mais pobre, porque o pessoal vendia, né? Era uma fantasia, né? Em cima de enriquecer de um dia para o outro. E então, esse nosso amigo geólogo, André Bartorelli, ele estava escrevendo um livro e pôde entrar lá, coisa que não podia. Então, ele tirou fotos, né? E cedeu para nós. Então, nós estamos lá mostrando as fotos da serra, com esse totem que ficou muito lindo, muito grande, muito imponente. E vai ser a primeira exposição na Casa Nova. Na Casa Nova. Isso tudo são exposições na Casa Nova. E assim, eu estou falando antes da gente entrar nos minerais, né? Depois tem as rochas, os minerais. Acho que vai ficar um lugar muito bonito. A gente tem sempre a preocupação de ser um lugar educativo. Então, a gente tem algumas salas organizadas de forma que tenha 40 crianças lá, 40 jovens, e a gente pode bater um papo, pode trocar, ensinar para eles nos ensinarem, né? Porque o museu, a gente quer ser esse museu que fala, que fale de geociência, né? Então, E para ser esse lugar educativo, vocês contam com contatos e parcerias com pesquisadores também? Sim, já há um tempo o museu tem uma equipe muito amiga, parceira e muito top, né? Nós temos esse projeto do aquífero, a gente tem o professor Celso, que é da Unicamp, tem o professor Anelli, que é da USP. Nós temos mais 2 professores que são da Unesp de São Carlos. Um deles, inclusive, o Didier Gastmans, ele estuda a idade das águas do aquífero Guarani. Uma pesquisa sensacional, né? Achavam que as águas do Guarani tivessem 40 mil anos, estão descobrindo que ela é muito mais velha, tem mais de 200 mil anos. Então, ele faz essa incrível pesquisa, né? Os pesquisadores. Então, a gente tem uma equipe grande de geólogos, a gente tem historiador, a gente tem arqueólogo na nossa equipe, né? Inclusive a arqueóloga Dara Rodrigues, que está organizando, junto com a historiadora Isadora Tias, estão organizando uma parte de arqueologia, que nós temos líticos. E, enfim, eu acho que vai ficar muito legal. E aqui na região, eu posso dizer com toda certeza que não existe. Não existe um museu como esse, né? Com a proposta educativa, com a proposta de cultura científica, com a proposta de lazer, né? Todos juntos, né? Claro que existem alguns separados. E Botucatu é uma cidade pródiga demais, né? Aqui tem muita gente boa. O professor Marcelo... E aí as pessoas acabam se chegando, a gente se contata. O professor Marcelo Simões, ele está dentro da nosso escopo lá das pessoas que nos ajudam, né? Ele nos ofereceu uma linda maquete da Cuesta, né? Pegando Botucatu e Pardinho. Enfim, gente, tem muita coisa legal lá. Se fosse vocês, eu iria lá conhecer. Agora eu pergunto. Vai acontecer essa mudança, né? Ou ela já Dia aconteceu? 7, não, está acontecendo. Atualmente nós estamos naquela fase do estresse, sabe? Uhum. A prateleira não ficou firme para receber aquela pedra enorme, né? A cor não era verde, era preta, então a gente está nessa fase. Quem já mudou de casa algumas vezes na vida percebe que é assim mais ou menos, né? Em caixota, aquela uma maior dimensão. Uma outra caixa. A semana passada nós transportamos o acervo. Então tinha a rainha, uma pedrinha lá de 240 quilos. Então foi assim, né, e nós somos uma associação pequena, né? Então não é que nós temos aquela mudança que vem, é tudo, né? Tinha lá 8 homens fortes para carregar,
colocar em cima de um caminhão guincho, entendeu? Embala em bala e tal. Então, tudo que tem que ser colocado nas prateleiras estão lá, né? A gente está nessa fase. E os estudantes de Botucatu, né? Eles vão ter mais acesso, vocês vão fazer uma troca de informações, porque eu me lembro na primeira entrevista que você teve aqui, final de abril, começo de maio, enfim, de que existia, né, agendamento de estudantes e tal, mas isso poderia ser expandido, né? Na nova casa, para o ano que vem, já que nós estamos terminando o ano letivo, a expectativa é que aumente essas visitas, essa interação com os estudantes locais? Essa é a parte do sonho, né? Entendi. Essa é a parte do sonho. O prefeito eleito, Fábio Leite, ele esteve lá, nós estávamos em obra, né? E a nossa assessoria de imprensa, que é a Vias Digitais, levou o prefeito lá. E o que estava inaugurado é a calçada das eras geológicas. Ele olhou, ele começou a andar na calçada, ele falou, isso daqui é coisa de país muito desenvolvido, né? Essa calçada. E aí, mais um pouquinho, ele falou, esse lugar tem que estar na grade curricular das escolas. Eu falei, bom, você falou a música dos meus ouvidos, né? Porque, inclusive, a gente se constrói para isso. Mas para a gente conseguir sobreviver, porque, assim, uma coisa de cada vez, né? Nós ganhamos um espaço, nós temos um acervo maravilhoso, uma equipe muito competente para trabalhar, e agora a gente tem que ver como nós vamos sobreviver, porque isso é um grande problema do futuro, né? A gente espera, né? Esse foi o meu pedido na época, e acho que eu posso retomar esse pedido assim no ar, né? Que a gente consiga fazer um convênio com a Prefeitura Municipal de Botucatu para que os estudantes da cidade visitem o museu, porque nós estamos preparados para que eles estejam lá com acomodações, com educativos, com equipe bastante competente, né? E não só de Botucatu, mas da região, né? A gente quer que as escolas desfrutem do museu, sabe? Olhem lá, aprendam, porque a gente precisa saber o que acontece no nosso mundo, né? Como é que ele é criado, como é que ele... Não tenho dúvida, tudo isso. Mas um detalhe que o pessoal pode estar acompanhando a gente, se perguntando, como é que o museu se mantém? Então... É mais um sonho isso? Se eu falar, você vai acreditar? Claro que sim. Claro que sim. Olha, enquanto nós estávamos lá na Escola Itiara, a gente tinha pouca despesa mensal, as famosas despesas fixas. É o ônus e o bônus agora, né? Nós trabalhamos com muitos voluntários. Eu sou voluntária do museu, né? E a gente sobreviveu e deu todos esses passos se inscrevendo em editais da Secretaria Estadual de Cultura. Nós ganhamos muito edital, todo ano a gente ganha. Acho que daqui de Botucatu nós somos uma das entidades que mais ganha edital, né? Entendi. E a gente concorre dentro da faixa de museus, né? A concorrência é um pouco menor, mas a gente tem dado todos esses passos com o dinheiro do governo do estado, né? Nós não temos nenhum tipo de ajuda municipal, de financiamento municipal, e nem particular. Então, agora a gente vai ter que também dar um salto aí, né, na questão das parcerias para a capacitação financeira do espaço, né? Porque a gente conta com um grupo de voluntários, mas tem coisas que não dá para ser novo voluntariado, né? Então, a gente vai precisar ter uma renda mensal mais segura. Né? Entendi. Até, de repente, uma cobrança simbólica de um ingresso? Isso nós vamos fazer. Temos que fazer. Uhum. A gente vai começar a cobrar, né? Ainda não definimos, mas algo em torno de R$10, né? A visitação. No início serão poucos dias abertos para a visitação espontânea e no futuro a gente espera que a gente consiga ter
a semana toda, né, o museu aberto. E vamos cobrar essa pequena taxa. Sobre o evento de inauguração, como vai ser? Qual a programação? Então, o evento da inauguração acontece no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Nós teremos esse espaço ele tem uma concha acústica, né? Então, nessa concha acústica, nesse palco, nós faremos abertura, vamos contar um pouquinho do nosso processo e depois teremos 3 eventos com os nossos amigos cientistas, pesquisadores, geólogos, que é o Didier Gastman vai falar, tudo assim vai ser um bate-papo, não é uma palestra, a gente quer ter uma abertura mais informal. Então, o Didier vai falar da idade das águas do aquífero Guarani, né? Depois o Perinoto, que é um geólogo também, é o diretor da Faculdade de Geociências da Unesp de São Carlos. Ele vai falar sobre o Geoparque Corumbataí. O Corumbataí ele fazia parte da APA, Botucatu, Corumbataí, Tejupá, e lá eles estão fazendo o Geoparque. O Geoparque é um parque chancelado e orientado pela Unesco, né? Então, o Perinoto já está num processo bem adiantado de chancelamento. E, então, ele vai falar do Geoparque, porque a gente também imagina, né, que Botucatu e a Cuesta também pode ser um geoparque, né? O geoparque ele traz fomento, traz cultura, traz turismo, enriquece a economia local, né? Esse movimento já existiu, ele se enfraqueceu, mas tem um pezinho dele no plano diretor da cidade, né? Quem sabe é uma luzinha aí para o futuro. E o terceiro evento é com o Luiz Eduardo Anelli. Ele está lançando um livro. O Anelli já foi prêmio Jabuti, ele é professor da Universidade de São Paulo. Ele está lançando um livro, A História da Terra e da Vida, né? O lançamento do livro vai ser dia 7. É tipo um almanaque, uma coisa bem... uma leitura muito interessante. E o Anelli é uma pessoa que se preocupa com a educação das crianças e dos jovens, né? Ele basicamente escreve e dedica toda a sua pesquisa para essa faixa. Ele fala muito de dinossauro, é uma das pessoas que mais falam de dinossauro no Brasil, né? Então, o Anelli também vai fazer uma pequena falinha lá e depois vai ter a vernissagem do livro dele. E aí a gente abre as portas do Magma. Berenice, é uma visita lá dentro, né? E quem é que pode participar dessa inauguração? Está aberto para toda a população? Todo mundo. A gente ficaria super feliz. Quem quiser, tá lá no dia 7, ouvir essas mini palestras e depois conhecer o museu, né? Os museus são públicos, né? Então, para ser museu, você tem que ser aberto ao público. Então, eu acho que vai ser uma manhã de sábado bem gostosa, ainda mais que vai refrescar, né? E o nosso mestre de cerimônias vai ser o Fernando Vasques, né? Quem sabe ter umas palhinhas de moda de viola pelo meio. Então, eu acho que é um bom programa para um sábado, hein, gente? O que vocês acham? Que horas? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Fácil de chegar para o pessoal que não conhece a Demétria. Fácil de chegar, vai tá todo sinalizado, né? Então, chegar não tem problema. Estrada de terra, você já vai tendo um gostinho do rural de Botucatu. A gente espera que a chuva dê uma amenizada até lá. Né? Não, acho que sim, tem vários dias aí. Mas se estiver chovendo, nós temos cobertura. Tá? Que legal. Berenice, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Conte sempre com a gente no sentido de divulgar o dia a dia, né? As conquistas do Magma, né? E conte sempre com a gente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E assim, só completando, nós estamos inaugurando 8 exposições, temos mais 2, que ainda não é para esse momento, é para o meio do ano. E uma delas nós vamos falar da tabela periódica. Parece chato, mas vai ser muito legal, tá? Então, é assim, chato nada, eu adoro. Você adora? Olha que bom, porque eu falo, as pessoas olham para mim com uma cara meio compreensiva, sabe?
Porque assim, a tabela periódica, os elementos, é tudo que compõe a Terra e o cosmos, né? Então isso devia ser nas escolas, devia ser matéria de honra. Eu não entendo. Então, ela até faz parte ali, mas não é tão martelado, né? Eu gosto, eu sempre gostei. Então, pronto, nós ganhamos o financiamento de uma instituição parceira, o Instituto Mali. Nós também contamos com o Instituto Mali, né, que nos ajudou em 2 exposições. E nós vamos inaugurar em junho. E vai ser bem linda, vai ser linda, porque a tabela periódica é linda, gente. Berenice, parabéns então, muito obrigado pela presença. Obrigado para vocês, parabéns aqui pela Prever, só subindo, né? Muito obrigado. Só no auge. Muito obrigado. Quanto tempo com a gente, viu? Bom dia para todos. Bom dia.